Bem-vindos ao Educação que Transforma. Aqui, acreditamos que o conhecimento é a chave para um futuro melhor. Prepare-se para histórias inspiradoras, dicas valiosas e discussões que vão transformar sua visão sobre educação. Educação que Transforma, com Janaína Lima. Olá, boa tarde, um prazer estarmos aqui mais uma vez no Educação que Transforma. E hoje a gente tem um convidado para lá de especial. A gente vai falar de um tema que é crucial para o desenvolvimento do Brasil, principalmente nesses momentos em que a gente vive de instabilidade. Juros altos, queda na empregabilidade, a queda do poder de consumo, principalmente das camadas mais vulneráveis, e a gente tendo ainda uma data tão especial que merece ser celebrada e também trazermos uma reflexão sobre essa importante profissão, que é a profissão do professor. Então aqui eu quero começar já agradecendo a todos os meus mestres que me inspiraram e que ao longo da minha trajetória estiveram comigo, me apoiando e que foram decisivos na pessoa que eu me tornei hoje. Então aqui muita gratidão a todos os meus mestres e professores. E a gente vai falar com um mestre, com um professor, além de celebrarmos essa data, gerarmos uma grande reflexão da educação, que é a educação hoje, dos anos iniciais até o ensino universitário. Como é a correlação entre a escolaridade e a empregabilidade? Esse tema e muito mais a gente vai conversar com Jefferson Mariano. Ele que é analista socioeconômico do IBGE, professor da Faculdade Casper Libero, doutor em desenvolvimento econômico pela Unicamp, especialista em economia, trabalho e desenvolvimento econômico. Então, para hoje, para a gente discutir educação, a gente tem a honra de receber o professor Jefferson. Vem cá, professor Jefferson, dá um oi para todo mundo aqui da Rádio Guardiã, que estávamos todos ansiosos para o início dessa grande entrevista. Olá, é um prazer enorme estar com vocês, com você, com todos os ouvintes, e sinto-me extremamente honrado por esse convite, para tratar de um tema tão importante, nessa data tão especial, a data do Dia dos Professores. Eu também aqui faço uma reverência aos meus professores, aos mestres que eu tive ao longo da minha trajetória, que me possibilitaram estar aqui hoje discutindo, tratando desses temas tão importantes para o desenvolvimento, a respeito de profissões, de desenvolvimento e crescimento profissional de vários profissionais, especialmente ligados à área de jornalismo, de comunicação social. Excelente, Jefferson. Eu queria que, para a gente começar aqui a falar, você também trabalha no IBGE. Então, essa questão de dados, estatísticas, além de fazer parte do seu mundo de trabalho, é o que eu gostei muito de conhecer um pouco mais do seu profissional, é que você leva isso para dentro da sala de aula. Então, eu queria que a gente começasse aqui a você falando qual a relação da escolaridade com o mercado de trabalho. Sim, isso é um dado bastante importante, né? E aí eu acabo necessariamente falando um pouco da minha outra atividade, né? Que é de pesquisador do IBGE. E o IBGE tem algumas pesquisas, uma das pesquisas mais importantes é a sondagem relacionada ao mercado de trabalho, por meio de uma pesquisa chamada Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. E nessa pesquisa nós investigamos características do mercado de trabalho, características da ocupação, e um aspecto importante é a questão da escolaridade. Então, por exemplo, a gente tem uma taxa de desemprego, hoje, por exemplo, uma taxa de desocupação que está baixa, de 5,8%, mas quando a gente faz a estratificação segundo classes de escolaridade, níveis de escolaridade, quanto mais elevada a escolaridade, menores as taxas de desocupação. Então, por exemplo, pessoas que têm nível superior, a taxa de desocupação no Brasil é muito baixa, é praticamente residual. Aí depois um pouquinho mais alta entre as pessoas de nível médio e muito mais elevada entre as pessoas que não completaram o ensino médio. Então, a educação formal,
o ensino, o estudo, ele é fundamental para que as pessoas possam ter a inserção no mercado de trabalho, manter a empregabilidade e, principalmente, possibilidades, inclusive, de transitar entre setores de atividade econômica, porque muitas vezes, não necessariamente a pessoa precisa ficar estável no mercado de trabalho. Tendo uma boa formação, tendo uma formação sólida, isso dá, inclusive, uma flexibilidade, uma possibilidade da pessoa transitar entre outros setores, às vezes está descontente num trabalho, descontente numa carreira, tem a possibilidade de mudar e a formação, né, especialmente as pessoas que conseguem avançar no nível superior, ela possibilita que a pessoa tenha essa flexibilidade no mercado de trabalho. E é importante também, quando a gente te escuta, né, a gente considerar alguns desafios, né? Por exemplo, jovens egressos, as dificuldades, por exemplo, de um recém-formado, né, que você trouxe aqui, o diferencial de você ter uma graduação, mas também eu gostaria que você trouxesse também um olhar comparativo dos cursos de graduação. Recentemente eu vi até uma reportagem dizendo que engenheiro, tá, de transição energética vai ser uma profissão muito requisitada na próxima década. Então, assim, ou ainda nessa década, né? Porque a gente está vendo que essa pauta está crescendo de uma forma exponencial. Então, eu queria que você trouxesse um pouco, além desse comparativo, trazendo a visão da sua visão de demanda de mercado, e também esses desafios, né, analisando as disparidades, os diferentes níveis de escolaridade, por exemplo, também entre os que se formaram, que acabaram de se formar, os desafios de quem é um recém-formado e, obviamente, jovens que vieram do sistema prisional, que hoje egressos tentam um espaço ao sol e que buscam aí uma oportunidade de trabalho e que enfrentam muitos desafios. Então, eu queria que você trouxesse também um pouco a sua visão. Também acho que esse é um ponto importante destacar. Por exemplo, a gente fala da graduação e a demanda por profissionais de nível superior tem muito a ver com os movimentos que ocorrem na economia. E aí a oferta também tem essa relação. Então, por exemplo, a gente tem momentos na economia em que há um crescimento maior de profissionais, pessoas que estão se formando em alguns cursos em função das mudanças na economia. Então, nos últimos anos, por exemplo, o segmento de tecnologia de informação e comunicação teve um grande número de pessoas ingressando em função das características do mercado de trabalho, o crescimento nessa área, o crescimento, inclusive, exponencial a partir da pandemia, né? Porque a pandemia fez com que as empresas tivessem que se voltar para o e-commerce, criar plataformas. Então, houve um grande boom nessa área e a gente teve um crescimento nesses cursos. Esses cursos continuarão crescendo e a demanda por esses cursos também continuará presente, né? Até por conta da questão do uso das ferramentas de inteligência artificial. Então, há uma preocupação que a inteligência artificial possa retirar trabalhos, retirar empregos, mas, por outro lado, ela também gera oportunidades porque contrata profissionais que tenham essa habilidade e a capacidade de manipular e trabalhar com essas ferramentas de criação de aplicativos. Então, é uma área bastante interessante, mas existem algumas áreas clássicas que também ainda demandam muitos profissionais. Tem áreas que continuam sempre em evidência. Então, se a gente pegar os cursos de administração, de ciências contábeis, direito, essas áreas sempre haverá demanda e a gente são cursos que colocam um número muito grande de pessoas no mercado. Na área de comunicação social, por exemplo, especialmente na área de jornalismo, o que aconteceu? O jornalismo é uma coisa bastante curiosa, porque especialmente a partir de 17, 18, com a polarização política no país, com a crise, muitas pessoas achavam que os cursos de jornalismo enfrentariam uma crise. Por outro lado, o que a gente percebeu é que houve uma expansão. Então, o curso de jornalismo também continua sendo bastante interessante, porque é uma demanda, especialmente nessa área, de profissionais que elaborem, que trabalhem com notícias com credibilidade, com checagem de informação. Então, há uma preocupação no mercado em relação a isso, né? E aí também tem uma demanda bastante importante para esses profissionais. Então, essas áreas são áreas
bastante interessantes. E, além disso, evidentemente, a área de meio ambiente, engenharia ambiental, tem uma série de atividades correlacionadas aí que vai demandar profissionais, então vale a pena os jovens acompanhar esse processo. Agora, para além de todas essas novas profissões que estão surgindo e possibilidades, é muito importante que haja uma afinidade. Quem vai fazer o curso precisa ter uma afinidade com a área, não só a questão de mercado, mas a questão mesmo de curiosidade, a curiosidade acadêmica e o interesse em conhecer mais a respeito do tema. Isso é fundamental para que a gente tenha a formação de bons profissionais. O bom profissional, o profissional que se destaca no mercado, é aquele que tem a curiosidade acadêmica e que vai continuar desenvolvendo pesquisas e vai propor soluções para a sociedade brasileira. Então, independentemente da área, eu acho que essa é uma questão fundamental. Você ter a paixão pelo curso, pela área, se apaixonar por aquilo que você vai desenvolver. E aí, os melhores profissionais nas respectivas áreas são aqueles que vivem a atividade profissional com essa intensidade. Excelente, excelente, Jefferson. Agora eu queria falar aqui com você sobre o papel das políticas educacionais, né? Como que a gente poderia aqui trazer um olhar, né, avaliativo seu das políticas públicas voltadas para a educação e o seu impacto na qualificação profissional? Você consegue pensar propostas aqui para sugerir para os gestores, prefeitos, educadores que nos acompanham, como é que a gente pode melhorar o desafio de integrar educação e mercado de trabalho? E um último ponto que eu gostaria também que você abordasse é falasse de perspectivas futuras para a educação, né? O que a gente pode, além do que você já trouxe, né? Foi muito bom falando dessas novas profissões que demandarão, mas você trazendo assim uma tendência com o olhar dessa tendência emergente no mercado de trabalho e essas competências novas que estão surgindo. A gente também, acho que é importante a gente falar das adaptações que a tecnologia vai impor à educação. E como é que você vê tudo isso? Ótimo. Bom, acho que é muito importante você ter mencionado a questão das políticas públicas na área de educação, porque a gente teve nos últimos anos um processo bastante grande de mudança. Então, ocorreram mudanças significativas. Uma delas foram as políticas que possibilitaram a ampliação da presença de estudantes no ensino superior. Então, a gente teve, ao longo de alguns anos, por exemplo, o ProUni, a ampliação do FIES. Então, foram dois instrumentos bastante importantes que possibilitaram a ampliação das pessoas no ensino superior. Além disso, o programa de cotas raciais, que foi bastante importante para a gente poder ter ampliação da população negra no ensino superior. Então, isso possibilitou realmente essa ampliação. Então, essas políticas elas foram implementadas. Nós tivemos a expansão dos institutos federais e no âmbito municipal, no âmbito local, muitas prefeituras implementando as suas faculdades, os seus institutos de educação superior. Então, isso foi bastante importante para a gente ampliar essa oferta. Agora, quais são os desafios que a gente tem? Não basta apenas ampliar a oferta e conseguir fazer com que as pessoas estejam na universidade. É preciso ter condições para que essas pessoas permaneçam na escola, permaneçam na faculdade. Então, esse é um ponto importante. E aí, vai para além do âmbito federal, o âmbito estadual e municipal. As escolas terem a possibilidade, por exemplo, ou o poder público local, estadual, criar mecanismo de permanência. Então, você ter programas de bolsa para que esses estudantes permaneçam no ensino superior. Além das bolsas, por exemplo, uma conexão com o mercado. Então, isso é muito importante. Então, algumas cidades, as cidades mais dinâmicas, por exemplo, que têm polos de inovação tecnológica, que tem grandes universidades públicas, nessas cidades isso já existe, uma aproximação da universidade com o poder público e com o mercado. Então, o que acontece? Além da formação clássica, você faz com que essas pessoas estejam direcionadas para o mercado e, de uma certa forma, a faculdade, o centro de pesquisa, possa perceber quais são as demandas que estão surgindo no mercado, porque é um problema, inclusive, que não é só do Brasil, é um problema global, esse descompasso entre a universidade e o mercado. O mercado é muito mais rápido
no sentido de mudanças e demandas com relação à força de trabalho. E aí a universidade tem essa dificuldade de acompanhar. Então, essa aproximação da universidade, mercado e poder público faz com que eu reduza essa distância e a gente tenha como resolver essa questão do primeiro emprego, a dificuldade que em algumas áreas o estudante tenha de sair da universidade e ir para o mercado. Então, isso é muito importante. E aí, evidentemente, além dessas políticas, um monitoramento com relação às próprias políticas de estágio, né? Há uma crítica em relação aos estágios supervisionados, que muitos desses estágios, muitas vezes, não têm a característica de atividade que possa integrar o estudante ao mercado, né? Então, também isso é muito importante, o papel do poder público nesse sentido, até de fiscalizar esse processo e fazer com que a gente tenha essa transição. Então, isso deve fazer com que a gente tenha uma aproximação da universidade com o mercado. No caso das universidades, das escolas, muitas escolas já estão pensando, trabalhando, por exemplo, metodologias ativas, é algo que a gente vem discutindo nos últimos anos, metodologias ativas de ensino, educação por projetos, ou seja, você não tem mais aquelas disciplinas clássicas em alguns cursos, ou seja, você tem projetos, desafios, e esses desafios são resolvidos a partir da integração de algumas áreas de conhecimento, de alguns saberes. E os professores trabalham nesse sentido, o professor acaba sendo um gestor de processos e orienta os alunos no sentido de solucionarem essas questões que vão sendo colocadas. Então, é um desafio para o professor e, paralelamente, também um desafio para esses alunos que estão ingressando nessas faculdades. Então, a gente vivencia esse processo de mudança e aí a gente fala, inclusive, das novas competências. Então, a gente tem não só competências relacionadas aos conhecimentos clássicos, mas competências ligadas, por exemplo, ao interrelacionamento, a questão das pessoas desenvolverem capacidade de resolver problemas em grupo, solucionar questões relacionadas em grupo, e aí a questão da capacidade de propor questões, de debater. Então, a gente está vivendo uma transição bastante importante. Agora, falando um pouco de perspectivas futuras, o que a gente pode observar, pelo menos nos próximos anos, né, em termos de carreira, né? Na verdade, uma integração entre as áreas, né? A gente não tem divisões, mas tão estanques entre as áreas de conhecimento. Então, alguns saberes, eles vão atravessar várias carreiras, várias disciplinas. Então, o que acontece? O domínio, por exemplo, de ferramentas ligadas não só à inteligência artificial, a ferramentas ligadas à tecnologia, vai fazer parte praticamente de todas as áreas de conhecimento. Então, o profissional do direito, da administração, da engenharia, da comunicação social, vai precisar dominar um conjunto de ferramentas tecnológicas para que possa desenvolver a sua atividade. Então, essa é a novidade que a gente percebe daqui para frente, e aí os profissionais vão ter que estar integrados a essas carreiras. Então, a gente vai continuar tendo demanda por carreiras clássicas, mas esses profissionais agora vão ter que ter um outro perfil. Então, e aí não só o aluno, mas também o professor. Então, aquele professor que tinha os mesmos livros, as mesmas práticas com relação ao ensino, esse profissional ele precisa mudar. Não serve mais para o momento que a gente está vivendo, né? Ou seja, ele tem que ser muito mais dinâmico e estar acompanhando as mudanças que estão ocorrendo no ensino. Então, incorporar essas novas tecnologias. Então, o que acontece? Tem inteligência artificial agora, por exemplo, e aí o que acontece? Você tem que orientar os alunos de como trabalhar com essa ferramenta. Não proibir a ferramenta, mas mostrar quais são os potenciais das ferramentas que estão à disposição e como é que ele pode fazer com que o seu processo de aprendizado fique mais rápido, mais ágil e ele possa potencializar o seu conhecimento a partir da base de conhecimento que já foi elaborada. Então, esse é o grande desafio que a gente tem hoje em termos de conhecimento, né, de formação, e aí, evidentemente, a gente vai ter as carreiras conectadas a esse novo mundo, elas vão estar em evidência. E não só na área de tecnologia de informação, na área de processamento de dados, de programas de computador, mas as outras áreas que usam essas ferramentas também vão crescer. Por exemplo, a gente até pode falar de algumas áreas. A gente pega, por exemplo, ciências atuariais, né, que é uma área muito específica, muito técnica. O que acontece? Vai ficar muito mais fácil, muito mais dinâmico para esse profissional agora usar essas ferramentas que existem, essas ferramentas à disposição, porque ele vai, de uma forma muito mais rápida,
poder fazer cálculos, poder propor projetos com base nas ferramentas já disponíveis. Então, é uma barreira, é claro que é muito complicado, por exemplo, quando a gente abandona o conhecimento pré-estabelecido, que é uma situação confortável, e você muda para uma situação nova, que você vai ter que passar por um processo de aprendizado e um processo de aprendizado constante, né? Então, acho que isso é importante, e é tão importante para o aluno como o professor. O professor não pode ficar parado no tempo, ele tem que ter essa perspectiva, esse dinamismo de estar sempre em processo de aprendizado, tentando melhorar, e aí essa melhoria vai fazer com que ele tenha uma contribuição muito mais positiva para a formação dos alunos. Excelente, Jefferson. Hoje a gente aqui no Educação que Transforma recebendo o professor Jefferson Mariano, que é analista socioeconômico do IBGE, professor da Faculdade Casper Libero e doutor em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Além de tudo isso, é especialista em economia, trabalho e desenvolvimento econômico. Então todo mundo está percebendo a aula que ele está dando aqui. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, então fica com a gente porque tá imperdível o programa de hoje, Educação que Transforma com você. Estamos de volta em mais um Educação que Transforma com o professor Jefferson Mariano. E agora a gente chega no bloco final do nosso programa. Jefferson, conta um pouco aqui pra gente como que foi essa aventura de se tornar professor. A gente está hoje no Dia do Professor, né? 15 de outubro. Inclusive, eu, como católica, o dia da doutora, né, da nossa Santa Igreja Católica, doutora Santa Terezinha d'Ávila. Então, que também foi uma grande inspiração e é a padroeira de todos os professores. Mas eu queria que você falasse um pouco como nasceu essa paixão pela educação. O que te levou para dentro da sala de aula? Conta aqui pra gente. E eu gostaria que você aproveitasse já para deixar uma mensagem, não só para os seus alunos, né? Mas também para aqueles estudantes que estão nos ouvindo, né? Porque muitas pessoas estão desiludidas com a educação. E eu acredito que a educação é a esperança e a salvação do Brasil. Então, eu quero que você conte um pouco pra gente como foi esse seu processo de se apaixonar por lecionar, por se tornar professor, e conta um pouquinho, deixa uma mensagem aí inspiradora para todos os seus alunos. Ótimo. Bom, é importante destacar, né, a contribuição da família. A família é fundamental para o processo de formação, né? Então, a minha curiosidade, por exemplo, acadêmica, a minha curiosidade por ler, por exemplo, desde pequeno, veio do meu pai, né? Meu pai sempre colocou isso como a importância da educação. Meu pai, ele trabalhava em biblioteca, né? E aí sempre me trouxe livros, me trazia livros, jornais, e aí desde pequeno eu passei a ter essa curiosidade, né? Mas é claro, como toda criança, como todo adolescente, a questão da definição da formação levou bastante tempo, né? Eu fiz curso técnico na época no colégio, fiz técnico em eletrotécnica, e aí depois na época de faculdade que eu fiquei com uma grande dúvida do que fazer, se eu ia estudar como exatas, humanas, tá? E aí no final eu acabei optando pela sociologia e política, porque eu já tinha curiosidade em processos políticos, né? E acompanhei o processo de mudança na Escola de Sociologia e Política, achei interessante. E aí eu fiz a sociologia, e aí eu passei a ter interesse em lecionar em função dos mestres que eu tive. Então eu tive mestres muito importantes que marcaram a minha formação, professores fantásticos na graduação, na sociologia, e esses professores é que me despertaram esse interesse. Eu comecei a perceber que eu queria ter esse mesmo perfil no sentido de ensinar, de contribuir para o processo de formação para jovens, principalmente no sentido de conhecimento político, de conhecimento da realidade brasileira. Então foi isso que me levou para a educação. E aí eu terminei a minha graduação nas ciências sociais, né? Mas na metade do curso eu já comecei a fazer estágio em pesquisa e pensei em lecionar. Na época eu cheguei até a lecionar na educação, no ensino formal, né? Na educação, no ensino fundamental, né? Dava aula para a quinta série e para a oitava série.
Mas aí eu dei aula apenas por um ano e aí voltei para a pesquisa. Eu achei que eu ainda não estava com uma formação suficientemente razoável para poder voltar para o ensino, para a sala de aula. Eu gostaria de voltar para a sala de aula quando tivesse uma formação muito sólida. Então, o que eu fiz? Eu terminei a faculdade e aí entrei no mestrado, aí entrei no programa de mestrado em economia, e aí a partir daí eu falei, agora eu já estou com uma formação mais sólida, vou voltar para a sala de aula. Daí a partir daí eu voltei para a sala de aula, aí surgiram várias oportunidades para eu lecionar em universidade, em faculdades, e aí eu passei dando aula em faculdades, e aí especialmente na área de economia, eu lecionei, eu estou em sala de aula há mais de 25 anos, né? Então eu lecionei em vários cursos na área de economia, administração, ciências sociais, durante muitos anos as disciplinas relacionadas à economia, às ciências sociais, metodologia de pesquisa, e a partir de 2015, e aí acho que é muito interessante destacar que a partir de 2015, eu já estava no IBGE, ingressei no IBGE em 2002, e a partir de 2015, em função de estar trabalhando com a disseminação de pesquisa do IBGE, divulgação de dados, eu me aproximei muito da área de comunicação social, da conversa com jornalistas, e a partir desse momento eu achei que seria interessante dar aula em cursos de jornalismo em função desse conhecimento na área de pesquisa. E aí tive um prazer enorme de receber o convite, fui contratado pela Faculdade Casper Libero e desde 2015 eu venho trabalhando na Faculdade Casper Libero, dando aula de economia para jornalistas e fazendo essa associação entre o que eu trabalho, entre as pesquisas que eu desenvolvo e o ensino e o trabalho em sala de aula. Então, isso, inclusive, fez com que eu vivesse muito mais essa atividade. Então, o que eu falei da paixão é extremamente importante, porque eu vivo essa atividade durante o dia, por exemplo, no trabalho do IBGE, e consigo fazer com que essas atividades elas tornem-se atividades práticas em sala de aula. A gente tem tanto o debate teórico quanto as atividades práticas que são desenvolvidas. Então, isso fez com que a atividade de lecionar fosse extremamente prazerosa e principalmente aquilo que eu falei, em função da contribuição dos mestres que eu tive depois, outros mestres importantes no mestrado e também no doutorado, que fizesse com que eu tivesse essa paixão e o desejo de formar alunos, transmitir esse conhecimento e fazer com que essas pessoas se inserissem no mercado com ótimos profissionais, mas mais do que isso, que tivesse uma formação cidadã, que tivesse uma formação e esse conhecimento servisse de instrumento para a inserção na sociedade como instrumento de ação e de cidadania. Então, não só formar o profissional, mas a formação da pessoa, a pessoa preocupada com os desdobramentos dos acontecimentos da sociedade brasileira. Então, esse foi o pilar, esses foram os pilares que me levaram à educação, né, e aí ao ensino superior. Então, para destacar para as pessoas, principalmente para os jovens, né, que a gente está vivendo um processo, inclusive, um pouco complicado em relação ao ingresso no ensino superior, queria destacar para os jovens que é muito importante a educação formal, é muito importante o ensino superior, não só por esses aspectos, mas também a própria questão da transição, da mobilidade social. Eu venho de uma família muito pobre, né, muito humilde, e o que acontece? É por isso que meu pai sempre enfatizou muito a educação, porque a educação é que permite que a gente tenha mobilidade social, né, consiga melhorar a condição de vida, melhorar a condição de vida das pessoas do nosso entorno. Então isso foi bastante importante. A educação me propiciou isso. Eu pude prestar um concurso público numa instituição muito séria, muito sólida e conseguir um emprego que me dá uma situação um pouco mais confortável em termos de condição de vida, garantir para que a minha filha tenha uma situação também um pouco mais tranquila. Então, tudo isso é a educação que possibilita que a gente tenha esse avanço e essa mobilidade social. Então, eu falando para os jovens agora, é muito importante não desistir e, muitas vezes, a desistência às vezes está associada ao descontentamento com uma área, então vale a pena ouvir profissionais, ouvir colegas, ouvir o pai, a família, para perceber quais são as áreas em que você poderia se desenvolver um pouco mais. Ninguém não existe uma situação na qual a pessoa não tenha condições de estudar ou não tenha nenhum interesse em nenhuma área. Sempre há uma área na qual os seus conhecimentos serão aproveitados. Então, não gosto de humanas, vou para exatas,
gosto de jogos, então você tem lá, por exemplo, atividades ou cursos relacionados ao desenvolvimento de softwares, né? Então isso é bastante importante. Muito bem. Jefferson, muito obrigada por essa fala tão inspiradora, essas palavras que eu tenho absoluta certeza que os jovens que estão aqui nos acompanhando, saíram inspirados pela sua trajetória de vida, pela sua história, pela sua garra, pelo seu exemplo. Que você continue esse professor dedicado, apaixonado pela educação, que você continue sendo esse grande mentor daqueles que sonham e que fazem da educação um instrumento de transformação da realidade. Eu acredito muito nisso também, isso aconteceu com a minha vida e eu sempre fico muito feliz e orgulhosa quando eu vejo brasileiros que decidiram por esse caminho e que a gente mostra o poder e o potencial que a educação tem para o nosso querido e amado Brasil, para que a gente possa, de fato, ter uma nação admirável. Então, assim, queridos ouvintes da Rádio Guardiã, chegamos ao fim de mais um Educação que Transforma. Hoje a gente teve a honra de receber o professor Jefferson Mariano, professor da Faculdade Casper Líbero, e que tem várias vertentes, além do seu trabalho como analista do IBGE, tem um trabalho como consultor, como uma visão econômica muito interessante sobre o mercado de trabalho e a educação. Compartilhou aqui uma visão primorosa e que eu tenho absoluta certeza que você aprendeu muito. E se você pegou o programa na metade, não tem problema, fica gravado aqui. Vai lá, separa um tempinho e assiste o programa inteiro, que ele tá imperdível. E assim a gente encerra mais um Educação que Transforma de hoje. Lembrando que toda quarta-feira a gente tem esse compromisso marcado. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.